Queridos, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Cleiton, amigo de vocês falando. Mais um dia, mais uma reflexão diária, onde nós podemos adentrar a palavra do Senhor e ter ela enraizada em nosso coração, aonde nós podemos meditar, assim como o salmista Davi fala, no seu livro, meditar nela de dia e de noite. Bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Ler a palavra do dia e de noite não tem como, mas meditar, a gente lê as escrituras e medita nela, né? Esse primeiro salmo é um modelo, na verdade. Ele não é o primeiro por acaso, ele é o primeiro por causa que ele é um modelo de todos os outros, né? Mas amém, a palavra não é essa. Eu quero agradecer você já por estar aqui no nosso canal. Eu já peço para você deixar o seu like, a sua curtida, compartilhar, nas suas redes sociais, se a palavra falar com você. E eu agradeço por você estar aqui e espero e profetizo que você receba essa palavra em nome de Jesus e que ela possa criar raízes no teu coração. Então, dando sequência na série, Gênesis, o início de todas as coisas, nós vamos terminar o desfecho hoje da história de Labão e de Jacó. Então, Labão era o sogro de Jacó. Quem não viu os outros vídeos podem assistir anteriormente, vai estar aí no nosso canal. E ele vai estar fazendo agora um pacto com Jacó, algo muito interessante, Nós vimos que primeiro Jacó fugiu, depois Labão perseguiu Jacó, o encontrou, e Deus mandou ele não tocar em Jacó, porque era uma direção dele, de Deus, E agora nós vamos ver o que aconteceu no final da despedida deles dois. Amém? Então, o desfecho da história está em Gênesis 31, a partir do capítulo 43. Mas para nós ganhar tempo, não vou ler todo essa passagem, então eu vou ler do 51 em diante. Do 43 ao 51 você lê na sua casa. Amém? 51 está escrito assim: Labão disse a Jacó: vê este montão e olha para este pilar que eu tenho erigido entre mim e ti. Este monte seja testemunha, e este pilar seja testemunha de que eu não passarei deste montão a ti, e que tu não passarás desse montão e este pilar até a mim, para o mal. Amém? Então aqui nós observamos, querido, algumas chaves muito importantes, Primeiramente, o Labão não tinha compreendido, provavelmente estava indo para tomar as suas filhas e todo o rebanho de Jacó. Mas Deus interviu com ele no meio e falou que não era para ele tocar em Jacó. E aí, como Deus mandou, querido, ele não era nem bobo nem nada, ele sabia o poder de Deus, sabia das histórias dos seus antepassados. Ele falou: não vou mexer com Jacó, por causa que, Jacó ele é protegido por Deus. E aqui, querido, nós vemos algo muito lindo. Então eles trouxeram um monte de pilhas de pedra. E várias pessoas trouxeram pedras, então isso simboliza que cada uma daquelas pessoas que traziam uma pedra era uma testemunha, uma testemunha daquilo que estava acontecendo. Eles se alimentaram em cima daquelas pedras e colocaram uma pedra por pilar, Essa pedra por pilar é o próprio Verbo encarnado, o próprio Jesus, a própria palavra. E ele fez esse juramento que a partir do momento que eles se desvencilhassem, que cada um seguisse o seu caminho, o Labão não iria passar mais daquele monte para lá, Ele fala assim: este monte seja testemunha e este pilar seja testemunha, e que tu não passarás deste monte, tu não passarás deste monte e deste pilar até a mim para o mal, Então, o Labão não ia passar mais o monte, mas se o Jacó fosse passar, não seria para o mal. Amém? Então, querido, nós vemos aqui um desfecho muito lindo, sabe do quê? De um ato de perdão, um ato de confissão, de perdão e um ato de humildade, Nós observamos hoje, querido, as igrejas, muitas vezes elas estão cheias de pessoas, só que são pessoas que não influenciam na sociedade. E eu estou falando não só do meio evangélico, mas do meio católico também, tá? Eu estou falando de pessoas cristãs que seguem a Jesus Cristo,
Mas no meio evangélico, às vezes é muito pior do que no meio católico. Infelizmente, eu estou no meio evangélico hoje e os escândalos da igreja são terríveis. São algo que não deveriam acontecer. Mas isso é sinal do quê? Que as pessoas não estão meditando na palavra, não estão tendo tempo de intimidade com Deus, não estão fazendo aquilo que o Senhor destinou para a vida delas, estão fazendo prazeres da sua própria carne. Então, hoje eu quero dizer para vocês assim e falar sobre isso, falar sobre o perdão. Veja que eles tiveram um problema, Jacó teve que fugir, foi o próprio Deus que mandou, o Labão foi atrás. Mas o desfecho da história, o próprio Labão constituiu ali com o Jacó um altar para que ele servisse de testemunha, que se alguém passasse daquele altar não era para fazer o mal, e sim o bem, sim para ajudar de repente. Né? Nós temos uma ministração, um exemplo que Jesus fala, uma parábola, né? Lá no livro de Mateus, aonde ele conta, eu vou resumir aqui para vocês, vocês podem pesquisar depois, aonde ele conta a história de um rei que tinha uma dívida, né, com o seu servo, e era uma enorme dívida. E a hora que o rei entrevistou ele lá, o servo pediu perdão, né, falou que não conseguia pagar porque aconteceu coisas e tal. Não lembro bem certo os detalhes, mas era isso. E aí o rei perdoou ele, né? E ele saindo dali, ele encontrou um cara que devia para ele. Tipo, o rei perdoou, sei lá, digamos, R$1 milhão nos dias de hoje. Saiu dali e ele encontrou um cara que devia 50 pila para ele. E o cara não tinha como pagar, e o cara contou a mesma história para ele que ele contou pro rei. Só que ele fez o contrário, ele lançou o cara na prisão por causa daquele dinheiro, entende? Então aí alguém viu, isso no mundo espiritual são os próprios demônios, querido, que verem, os próprios anjos, quer dizer, que verem as coisas aqui na terra. Então eles levaram para Deus a informação, ó lá, ó, você perdoou o cara de uma dívida milionária e ele não está querendo perdoar 50 pila. E aí esse rei manda chamar esse servo, né, essa pessoa, e fala assim, servo mau, inútil, eu te perdoei uma dívida muito maior, você quis lançar o outro na prisão por causa de uma merreca. Agora você vai para a prisão e diz, né, a Bíblia fala que ele lançou ele para os verdugos e torturadores, né? Então ele foi torturado na prisão. E Jesus falou assim, fazerá o Pai se vocês não perdoarem. Então, tipo, esse é um dos versículos mais fortes da Bíblia para mim. Então, é preciso perdoar. É fácil? Não. É muito difícil. Nós precisamos, assim, nos esforçar ao máximo para fazer isso. Eu, sinceramente, só consigo abranger, chegar nesses lugares com muito jejum e muita oração. Tempo de intimidade com Deus. E eu quero deixar para vocês hoje, para que vocês jejuem e vocês orem se vocês têm problema com alguma pessoa. Algum ranço, que nem diz outro. Você pegou ranço de uma pessoa que você não pode olhar. Vocês têm que liberar perdão. Porque muitas vezes, essa pessoa nem tá nem aí para você. Que nem já aconteceu para mim. Uma vez eu tive uma situação aí desejável com um fornecedor meu por causa de R$100. Eu tava precisando daquele dinheiro no momento, eu fui lá cobrar ele e ele falou um monte de coisa, me xingou e eu também xinguei ele, também não vou dizer que foi só ele o errado, ele só puxou a briga e eu revidei e a gente brigou bem feio, assim, foi quase que fisicamente. E aí passou um tempo e tal, fui para uma escola de cura e libertação, o Espírito Santo falando para mim que eu tinha que pedir perdão para ele, né? Porque eu também tinha feito coisas horríveis, falado coisas horríveis. E aí chegou um tempo, um dia eu fui numa formatura de um irmão da igreja, uma formatura acho que de um curso que ele tinha feito na igreja, e quem estava lá, esse irmão que ele toca no louvor dessa igreja, né? E o Espírito Santo falou para mim, pede perdão para ele. E eu falei, não vou, porque ele que me ofendeu, me magoou. Enfim, o Espírito Santo trabalhou na minha vida durante aquele evento que não foi nada agradável para mim. Apesar do meu melhor amigo, praticamente
dos melhores amigos, ter me convidado, o evento não estava legal, porque eu estava ali relutando com o Espírito Santo, né? E no final teve uma confraternização ali, um coffee, e ele veio próximo a mim e tal, e uma hora ele veio me cumprimentar. Eu não sei se ele ia vir me cumprimentar, ia passar perto de mim, mas eu falei pra ele, ó, irmão, eu quero te pedir perdão, aquela situação lá, assim, assim, assim. Eu acabei te ofendendo, te falando algumas coisas, o Espírito Santo tá me cobrando pra te pedir perdão e quero que você me perdoe. Ele me abraçou e falou assim, Cleito, pra mim tá tudo certo, foi uma questão de trabalho. Tipo assim, o cara tava, ó, pra mim, entendeu? Não tava dando a mínima para aquilo. E eu tava carregando um peso nas minhas costas. E aí, depois daquele dia, cara, eu me livrei daquilo. Então, peça perdão. Se você tem algum problema com alguma pessoa, peça perdão. E olha só no 55 que está escrito isso. E cedo de manhã Labão levantou-se, beijou seus filhos e suas filhas, e os abençoou. E Labão partiu e retornou para o seu lugar. Então, na verdade, né, o Labão, ele perdoou. O Labão, ele esqueceu aquilo. Esqueceu que o Jacó estava levando 80% do seu rebanho, que na verdade era de direito de Jacó, abraçou suas filhas e o abençoou. Sempre, querido, que você tiver uma situação com o pastor, com o líder, com teu pai e tua mãe, então nem se fala. Você tem que pedir perdão para eles e honrá-los. Pai e mãe, é um versículo bíblico que diz, honra pai e mãe para que se aumente os dias na terra, para que se prolongue. Se você tem um problema com o teu pai e com a tua mãe, querido, e você não resolver, infelizmente, os teus dias são encurtados na terra. Porque a Bíblia fala, honre pai e mãe. Não honre porque ele é bom, não honre porque ele é católico ou ele é evangélico, não honre porque ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Honre. Simplesmente honre pai e mãe. Depois que eu descobri isso, tem muitas coisas entre meu pai e minha mãe que eu não entro mais em situação para que não haja desavença. Não deixo de falar a verdade, não deixo de conversar com eles, adaptar a palavra, eu tento pregar para o meu pai sempre, né? E eu acredito que ele está no processo de conversão já bem avançado. E eu agradeço o Espírito Santo por isso, porque é só ele para fazer, né, a obra. Nosso interesse é pregar e darmos exemplo. E o Espírito Santo é que convence, né? Então, dentro desse contexto, nós estamos... eu aprendi, queridos, muitas coisas eles falam, eu abaixo a cabeça, eu recebo como uma correção, porque se existem pessoas que amam, são eles, né? Muitas vezes a gente fica bravo, mas eles nos amam. E fico quieto e recebo, mas não deixo de honrar eles. Amém? Que você possa levar essa palavra para o teu coração, que você possa entender isso no Espírito e que o Espírito queime dentro de você, dando discernimento dessa palavra. No nome de Jesus. Até o próximo vídeo.